Parem de bloquear o Espírito Santo. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro advogado, para ajudá-los e estar com vocês para sempre. Somos filhos de um Pai Celestial, que sempre provê para seus filhos. Ele está sempre pronto para ajudar seus filhos. A palavra de Deus diz que ele é mais do que capaz de ajudar. Quando Jesus Cristo estava se aproximando do fim de seu tempo na terra, ele disse a seus discípulos que não os deixaria sozinhos. Ele prometeu que eles teriam um advogado, alguém para confortar, apoiar, defender eles, falar com eles, garantir por eles e viver neles. Este Consolador e advogado é o Espírito Santo. Ele é o Paráclito, aqui para nos guiar no caminho de Deus e nos moldar à sua semelhança. Não estamos sozinhos. Viver uma vida cristã por nossas próprias forças é impossível. Não importa quão moralmente bons sejamos como pessoas, precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para trabalhar com o Senhor e viver vidas santas e retas. Ele é tão essencial para nós quanto o ar que respiramos. O Espírito Santo quer ajudar você. Todos nós já enfrentamos situações em que precisamos da ajuda de alguém. Às vezes, nossos irmãos e irmãs nos dão uma mão, o que é ótimo, mas há momentos em que precisamos de ajuda e ninguém está disponível. De fato, existem situações na vida em que somente o Espírito Santo pode fornecer a ajuda que você precisa. Há momentos em que você pode ter pensamentos ou lutas profundamente pessoais, ou talvez não consiga encontrar as palavras certas para expressá-las. Pode ser difícil compartilhar esses sentimentos com outras pessoas, ou talvez você sinta que ninguém mais entenderia. Nesses momentos, você sempre pode recorrer ao Espírito Santo em busca de conforto e orientação. Como o Deus onisciente, o Espírito Santo entende todos os nossos pensamentos, sentimentos e experiências. Você pode compartilhar suas preocupações, medos e lutas mais profundas com o Espírito Santo e buscar sua orientação e ajuda. Nosso Senhor nos assegura que o Espírito Santo estará sempre conosco e permanecerá conosco para sempre. O salmista declara no Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente na angústia. O Espírito Santo personifica este salmo. Descrito como nossa força, o Espírito Santo nos capacita suportar dificuldades, enfrentar provações e superar obstáculos que não podemos enfrentar sozinhos. Como socorro sempre presente na angústia, o Espírito Santo está constantemente conosco, oferecendo conforto, sabedoria e orientação em tempos desafiadores. O Espírito Santo não aparece apenas em tempos de angústia. Ele está constantemente presente, sempre pronto para nos ajudar, para nos convencer de nossos pecados e para nos guiar ao arrependimento e ao crescimento em nossa vida espiritual. Infelizmente, nós, como crentes, às vezes atrapalhamos a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vejamos como às vezes fazemos isso. O pecado impede de operar em nossa vida. O pecado, em suas muitas formas, como desonestidade, inveja, orgulho, luxúria, ganância e ira, é uma barreira crítica que pode interromper o relacionamento entre uma pessoa e o Espírito Santo. Quando sucumbimos a tais comportamentos que contradizem as leis e o código moral de Deus, criamos um conflito espiritual com o Espírito Santo que reside nos crentes. Esses pecados não confessados e não arrependidos essencialmente entristecem o Espírito Santo, pois vão contra a natureza santa de Deus e seu desígnio para nós. A obra do Espírito Santo é impedida porque o pecado se opõe à pureza, à verdade e ao amor que ele personifica e deseja cultivar em nós. Luz e trevas não podem coexistir. Vida e morte não podem coexistir. E pecado e Espírito Santo não podem coexistir. Ignorar ou racionalizar tais comportamentos sem reconhecê-los como pecados diante de Deus. Buscar seu perdão e se afastar deles, arrependendo-se, leva à estagnação espiritual. Ou até mesmo à regressão, ou um termo melhor, talvez, à apostasia. A verdade é que, como seres humanos, temos uma propensão, uma tendência a ignorar, racionalizar ou mesmo justificar o pecado. Nós, como seres humanos, podemos até nos enganar e podemos até nos convencer a não ver o que a Bíblia afirma claramente, um pecado, como pecado. Diremos, isso não é realmente um pecado. Ou, tenho me comportado assim há anos e ainda estou aqui. Não é tão ruim assim. Irmãos e irmãs, não cheguem a um ponto em que estejam justificando o pecado ou se sentindo confortáveis com ele. Pecado é pecado.
A Bíblia é dogmática e intransigente sobre o pecado. A Bíblia não adoça o pecado nem o contorna. E da mesma forma, nós também devemos ter a mesma atitude em relação ao pecado. Pecado é pecado. Não dê desculpas para ele. O pecado não confessado é como um muro que bloqueia o livre fluxo da influência, orientação e poder do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos começar a sentir uma sensação de distanciamento de Deus, perda de paz ou falta de crescimento espiritual. Isso também pode impactar nossa compreensão da palavra de Deus, nossa vida de oração e nossa capacidade de produzir frutos espirituais como amor, alegria, paz e paciência. No entanto, o Espírito Santo, em seu profundo amor e paciência, não nos abandona nesse estado. Em vez disso, ele nos convence de nossos erros, cutucando nossa consciência e iluminando nosso entendimento para reconhecer nossos pecados. Ele nos incita à confissão e ao arrependimento, que envolvem não apenas reconhecer nossos pecados a Deus, mas também fazer um esforço sincero para mudar nossos caminhos. 1 João 17, versículos 7 e 9. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De fato, a Bíblia nos assegura em 1 João 1, versículo 9, que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa poderosa promessa nos proporciona um profundo senso de esperança e segurança. Mesmo quando tropeçamos e caímos em pecado, temos um Deus amoroso que está disposto e pronto a nos perdoar. Isso não significa que ele tolera o pecado, mas seu amor e misericórdia para conosco superam nossas transgressões. A chave está na confissão, que é mais do que simplesmente reconhecer nossos pecados. Ela envolve remorso sincero, assumir a responsabilidade por nossas ações e expressar o desejo de mudar. Quando confessamos nossos pecados com um coração contrito, Deus, em sua infinita misericórdia, nos purifica de toda injustiça. Esse ato nos restabelece em um relacionamento correto com o Espírito Santo. Deus não guarda rancor nem mantém um registro de nossos pecados confessados. Ele os apaga, libertando-nos da culpa, da vergonha e do fardo que o pecado traz. Nossa ficha é limpa e recebemos uma nova oportunidade de andar na luz, guiados pelo Espírito Santo. Isso não acontece porque somos merecedores, mas por causa da graça e misericórdia de Deus. Pode haver momentos em que você se sinta sobrecarregado por seus pecados, temendo estar destinado ao inferno ou ter perdido a salvação. No entanto, sentimentos e pensamentos podem ser enganosos e nem sempre estão alinhados com a verdade de Deus. É crucial mudar o foco de nossos sentimentos e pensamentos humanos para a imutável Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos assegura de seu amor infalível e de sua promessa de nos perdoar se genuinamente nos arrependermos e nos desviarmos de nossos pecados. Lembre-se, o perdão de Deus é completo e total, removendo nossos pecados tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Ao nos arrependermos e aceitarmos o perdão de Deus, permitimos que o Espírito Santo nos guie em retidão e permaneçamos em seu abraço amoroso. Ao confessarmos e nos arrependermos, experimentamos o perdão de Deus, restaurando nosso relacionamento com Ele e abrindo espaço para o Espírito Santo operar em nós novamente. Consequentemente, estamos novamente em sintonia com sua orientação divina, conduzindo-nos a um caminho de crescimento espiritual e maturidade, e sem o Espírito Santo, estamos essencialmente sozinhos em nossa jornada de vida. Como crentes, é de fato vital que tomemos medidas intencionais para eliminar qualquer coisa que atrapalhe a obra do Espírito Santo em nós. Isso pode significar abordar e confessar nossos pecados, livrar-nos de hábitos ou relacionamentos prejudiciais, superar atitudes negativas ou abandonar o orgulho e a autodependência. Esses obstáculos não apenas entristecem o Espírito Santo, mas também impedem nosso crescimento espiritual. Reservar um tempo para examinar regularmente nossas vidas à luz da Palavra de Deus, buscar sua orientação e fazer as mudanças necessárias para alinhar nossas vidas à sua vontade, garante que permaneçamos receptivos à obra do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo não é apenas uma opção ou acréscimo à nossa vida cristã, mas um elemento essencial. Precisamos dele muito mais do que podemos perceber ou compreender. Seu papel não se limita a um evento único durante a nossa salvação,
mas Ele está continuamente envolvido em nossa santificação, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo a cada dia. Sem Ele, nossa vida espiritual seria fraca, sem direção e infrutífera. Mas com Ele, somos capacitados a viver nossa fé com eficácia, experimentar um profundo crescimento espiritual e impactar outros para o reino de Deus. Portanto, comprometamo-nos a manter nossos corações abertos e obedientes ao Espírito Santo, valorizando sua presença e obra em nós acima de tudo.